Nós vamos fazer a leitura do Salmo 116, do versículo 1 até o versículo 8. O tema da nossa mensagem hoje é o que fazer diante de um problema maior do que podes resolver. E nós vamos procurar aprender com este salmo. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Amém? Quem escreveu este salmo, irmãos? Normalmente, quando a gente fala de salmo, a gente pensa em Davi, né? A maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas nós temos outros autores, né? Asaf, Moisés, né? E esse salmo aqui foi escrito pelo rei Ezequias, um dos reis de Israel. Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele reinou durante 29 anos e ele foi um dos reis mais piedosos de Israel. Quando ele estava com 39 anos, no auge da sua vida e do seu reinado, ele enfrentou dois graves problemas. Um problema externo, que vinha de fora. O maior império da época, a Assíria, já havia conquistado e destruído vários povos, e este império cercou Jerusalém, e o rei da Assíria mandou dizer que nenhum Deus poderia livrá-lo, porque ele, o rei da Síria, era maior do que qualquer Deus daquelas nações que já haviam sido derrotadas por ele. Seria um ataque terrível, avassalador, e Ezequias não tinha forças para resistir. O exército de Ezequias era muito pequeno comparado ao exército do rei da Síria. Mas também ele estava a enfrentar problema interno, problema que vinha de dentro. É que ele ficou gravemente doente. Ele tentou de tudo, mas o dinheiro, a posição, não resolveram o problema de saúde de Ezequias. Então Deus enviou uma mensagem a Ezequias através do profeta. E Deus disse assim a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Imagina se a gente recebe um recado desse de Deus, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ao ouvir essa má notícia, Ezequias voltou-se contra a parede, orou, chorou copiosamente, clamou por livramento. E conta a história que Deus ouviu rapidamente a oração de Ezequias. O profeta que lhe foi dar essa má notícia ainda nem tinha saído da cidade quando Deus disse ao profeta que deveria voltar ao palácio. E Deus manda o profeta dizer a Ezequias: ouvi o teu clamor, vi tuas lágrimas, e te darei mais 15 anos de vida e libertarei Jerusalém do ataque
do inimigo. Deus moveu o universo para ouvir a súplica de Ezequias. Ezequias foi curado da sua doença e o poderoso exército inimigo foi derrotado por Deus. Foi nesse contexto que Ezequias compôs este salmo, para dar testemunho do livramento de Deus. Lá no versículo 3, ele destaca o que aconteceu com ele, diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aqui ele fala de laço, armadilha. A armadilha cerca, encurrala. Ele diz que laços de morte me cercaram, me encurralaram. Ele achava-se numa situação sem saída. E não somente isso, ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Certamente a maioria de nós já passou por angústias, momentos de aflição, momentos angustiantes. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas eu não sei, irmão, sinceramente, se sabemos o que é angústia do inferno. Eu já passei por angústias, agora angústia do inferno, eu acho que não. Não sei se podemos adjetivar nossas angústias como angústias do inferno, como Ezequias. O que aconteceu com Ezequias é que o inferno havia mudado de endereço, estava agora dentro dele. O resultado, ele diz: caí em tribulação e tristeza. A alegria fugiu da sua vida. Irmãos, nós também estamos sujeitos a ataques de fora, a angústias de dentro, há momentos em que somos derrubados por uma ou outra situação, há momentos em que nos sentimos sem força, como diz no versículo 6, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Mas quando eu já estava sem forças, irmãos, o que fazer nessas horas? Quando as forças nos faltam e não sabemos o que fazer? Houve outro rei de Israel que passou por situação semelhante, o rei Josafá. Ele estava sob ameaça de 7 nações poderosíssimas que se uniram para destruir Israel. Então Josafá orou e disse: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porém em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, irmãos, o que fazer nessas horas? Duvidar do amor e do cuidado de Deus? Entrar em desespero? O que fazer quando estamos num problema que parece maior do que as nossas forças, maior do que a nossa capacidade de resolução? Ezequias fez a coisa mais sensata e mais certa. Assim como Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti, Ezequias fez o mesmo. No versículo 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Então, assim como Josafá, em vez de ficar a olhar para o seu problema, para as dificuldades, Ezequias colocou seus olhos em Deus e clamou pelo nome do Senhor.
quando não sabia o que fazer, quando já havia descido o degrau mais baixo da angústia humana, quando estava no fundo do poço, ele clamou pelo nome do Senhor, e no nome do Senhor há poder. Amém? Quando clamas, descobres algo maravilhoso, descobres um Deus misericordioso, justo e compassivo. No versículo 5 ele diz: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ele descobriu que os dramas da sua vida não eram desconhecidos por Deus. Deus tinha compaixão da sua dor. Compadecer-se significa padecer junto. Padecer junto. Deus sentia a sua dor. Ao clamar, também descobriu um Deus misericordioso. Eu já falei aos irmãos aqui em outra ocasião que misericórdia tem a mesma raiz da palavra miséria, no latim. Literalmente significa estender as mãos ao miserável, ou a quem está em miséria. Isso é misericórdia. E foi o que Deus fez, sentiu a dor de Ezequias, percebeu a miséria em que ele estava, teve misericórdia e estendeu a mão para livrá-lo. Foi um livramento tão poderoso que no versículo 7, depois de haver passado por suas angústias, depois de ter recebido o livramento de Deus, ele pôde dizer à sua alma: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Foi um livramento tão extraordinário que ele pôde dizer isso à sua alma. Que experiência maravilhosa! Depois de termos passado por angústias e aflições, podermos dizer à nossa alma que estava aflita, que estava angustiada, e podemos dizer: volta minha alma a teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Quantos de nós já não passamos por essa experiência? Foram dias de angústia, meses, talvez até anos, mas o Senhor deu-nos livramento, deu repouso à nossa alma. No versículo 8, Ezequias fala de 3 tipos de livramento. Ele diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Primeiro, livramento espiritual, minha alma da morte, livramento espiritual. Aqui ele está a falar do perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas mediante o perdão, Deus deu o livramento espiritual, salvou a sua alma, e esse livramento somente Deus pode dar, mediante a fé em Jesus Cristo. O segundo livramento foi o livramento emocional. Ele diz: livraste os meus olhos das lágrimas. Essa era a situação dele, de choro, de lágrimas. Deus estanca nossas lágrimas, e só Ele pode enxugar. Só Ele pode dizer: não chores, porque Ele tem a solução para a nossa angústia. Quem pode dizer a uma mãe: não chores, no momento em que ela está a enterrar o seu filho falecido? Quem pode dizer isso? É a pior coisa que se pode dizer a uma mãe, porque aquele momento é de choro, é de luto. Mas Jesus disse isso à viúva de Naim, quando ela estava a ir a enterrar seu filho, que havia acabado de falecer.
E Jesus disse àquela mulher: não chores. Nas horas mais amargas, Deus diz: não chores. Por quê? Porque Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para solucionar, Ele tem poder para acalmar a tua dor. Deus também deu-lhe livramento moral. Ele diz: livraste os meus pés da queda. Livramento moral. Todos precisamos deste livramento. Aquele que julga estar em pé, diz o apóstolo Paulo, cuidado para que não caia. Todos somos vulneráveis ao pecado. Ninguém pode dizer que esse ou aquele pecado nunca cometerei. Por isso precisamos que Deus livre os nossos pés da queda. A história de Ezequias, irmãos, é a nossa história. Nós temos um Deus que dá livramento àqueles que o amam, que confiam nele. Os problemas de Ezequias eram maiores do que ele, mas Deus era maior do que os problemas de Ezequias. O Deus que agiu em favor de Ezequias é o mesmo Deus que age hoje. Estamos diante desse Deus que ouve as nossas súplicas, nos dá livramento e muda o cenário da nossa vida. Então o que aprendamos com Ezequias, né? No momento da angústia, nossos olhos estão postos no Senhor. Amém?